consideramos, Senhor, e mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo 2024, e também já te agradecemos, meu Senhor, pela entrada em 25, abençoa os nossos irmãos, irmãs, meu Senhor, de toda a distrital, meu Senhor, não só a guarda, as demais congregações, abençoa as nossas lideranças, meu Senhor, de departamento, abençoa os nossos casais, as nossas crianças, as nossas adolescentes, os nossos jovens, abençoa os nossos obreiros, obreiras, dada a tua graça a cada um de nós na caminhada, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, nos animando, derramando graça, conhecimento e sabedoria, Pai. Fica conosco nesta noite, dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra, já tens abençoado o teu servo que tu já escolheste, mas na eternidade para esta noite, para esta hora, e assim fica com cada um de nós, meu Pai, te suplico em nome de Jesus, Senhor. Quero cumprimentar os queridos irmãos capazes de Jesus. Amém. Saudação especial ao pastor Márcio, pastor da congregação do FAP. Deus abençoe os queridos irmãos. Glória a Deus. Vamos aproveitar. Pode deixar, acho que só você deixar assim. Vamos aproveitar, irmãos, que estamos em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos para nós estarmos lendo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6 e versículo de número 10. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus santo, Deus poderoso, Deus. Tem como título A Armadura de Deus. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, irmãos, podem tomar assento. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade e podemos também retornar, né? Aqui o evangelista Osmar pediu, né, para o evangelista Leandro nos escalar aqui, né? Se ele não pede, eu acho que a gente não tinha vindo, né? Mas é que os irmãos sabem que a gente tem corrido bastante, né? Agora a gente saiu de férias, mas então foi pedido do evangelista Osmar que pediu, né? Eu vou pedir para a escala para o próximo mês. Deus bendito. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa, né? De podermos estar na presença do Senhor e podemos ainda mais ter o privilégio de compartilhar uma palavra de Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar cada minuto, cada momento para nós compartilharmos dessa palavra do apóstolo Paulo em Efésios 6:10. Nós conhecemos bastante sobre as armaduras de Deus, né? Paulo, ele lista, né, uma série de armamentos ali, como as armaduras de Deus. É importante a gente introduzir um pouco para os irmãos terem uma noção que a cidade de Éfeso, ela
ela é, nas narrativas bíblicas, a gente vai encontrar isso, não precisa nem a gente ter, pesquisar em outros livros, outras fontes, Deus bendito. porque as próprias narrativas bíblicas vão nos descrever a situação de Éfeso. Em Apocalipse, ela está identificada, localizada como uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E no Atos dos Apóstolos nós vamos ver que essa cidade ela era um centro de adoração muito grande, muito forte a ídolos, como a principal delas, a deusa Diana. Nos dias, a narrativa bíblica, como eu volto a reiterar, não precisa a gente buscar outras fontes, ela vai nos dizer que havia um grande templo dedicado à deusa Diana. E aí sim, buscando fontes, nós vamos confirmar que esse templo a Diana, ele era uma das construções mais colossais, mais grandiosas do mundo antigo, tanto que é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não existe mais nos dias de hoje, mas era considerado uma grande obra, uma grande construção. Por que eu digo isso? Para nosso entendimento, para a gente ter a percepção que era um culto grandioso, né, que movimentava muitas pessoas, muita gente. Pessoas das cidades circunvizinhas a Éfeso vinham para esse lugar para adorar a deusa Diana. Então é semelhante, a gente poderia comparar, semelhante ao que acontece no mês de outubro, numa cidade do Brasil, onde diversas milhares de pessoas se reúnem naquele lugar para adoração, fazendo uma comparação semelhante para nós entendermos que eram muitas pessoas, muita gente que se reunia na cidade de Éfeso, que segundo a história, nessa época ela tinha aproximadamente umas 200 mil pessoas. Para os parâmetros da época, da antiguidade, era muita coisa, era uma grande cidade. Nós poderíamos compará-la como cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros, onde se aglomeram muita gente, se aglomeram muitas pessoas. Então é importante a gente introduzir isso para o nosso entendimento. Era uma cidade que estava debaixo de um jugo, né, sob o domínio de forças malignas, forças do mal, como Paulo diz, de principados e potestades. E aí a gente tem um entendimento que essa cidade ela era dominada, né, por forças ocultas, né, forças malignas. Mas é interessante também que em Atos capítulo 19 nós vamos ver que Éfeso foi a cidade aonde o ministério de Paulo mais teve sinais e maravilhas, aonde mais o Senhor usou a vida de Paulo foi na cidade de Éfeso. Nós vamos ver lá no capítulo 19, quando aqueles 12 homens se convertem, ouvindo a mensagem, a pregação de Paulo, e eles começam a profetizar. Então nós temos o entendimento que nesse lugar, onde era assolado por forças de Satanás, mas aonde o Evangelho chega, ele chegou por intermédio do ministério de Paulo, houve uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Deus bendito, Deus Santo. E aí nós glorificamos a Deus, porque onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Deus bendito. E foi o que aconteceu em Éfeso e aconteceu no ministério de Paulo. Foi
a gente pode definir como a maior marca de manifestação de Deus, de manifestação de sinais, de maravilhas, de poder de Deus, foi nessa cidade de Éfeso. Então, irmãos, quando Paulo ele escreve agora a carta aos Efésios, ele escreve com um propósito para que aqueles crentes, aqueles irmãos que estavam ali, vejam que mesmo numa cidade entregue à idolatria, entregue à adoração a divindades, né, adoração a demônios, porque o culto à deusa Diana nada mais era do que um culto totalmente imoral, né, onde era cultuado a imoralidade, a forma de cultuar, né, de uma forma totalmente imoral, explícita. E nesse lugar havia ali, né, servos de Deus, um povo que havia sido conquistado, né, através do ministério de Paulo. Então Paulo ele escreve agora para os Efésios para que eles fossem firmados na palavra, eles fossem fundamentados na palavra, porque nós vamos ver em Efésios 6:10, quando Paulo fala sobre armaduras de Deus, Paulo está assim como que sistematizando uma doutrina para batalhar espiritualmente, né? Não estou falando de batalha espiritual como surgiu, né, um tempo atrás, até de uma forma heresias, né, sobre batalha espiritual. Não é nessa seara que eu quero entrar, mas sim que o crente, o servo de Deus, ele batalha sim espiritualmente, ele batalha espiritualmente, e com essa direção de Deus que Paulo então escreve aos Efésios, para que aqueles crentes, aqueles irmãos estivessem revestidos, estivessem fortalecidos para vencer, né, para vencer nessa batalha, essa batalha espiritual, né, que o crente batalha espiritualmente. Então Paulo ele fala sobre a armadura de Deus e lista uma série de armaduras, uma série de armas, no qual ele compara ao soldado da época, que era o soldado romano. Ele compara a indumentária do soldado romano como o cristão sendo o soldado, não o soldado de um exército, de um estado, de uma nação, mas o cristão como sendo um soldado de Cristo. E aí ele faz uma comparação da indumentária do soldado romano com o cristão como um soldado de Cristo. E ele vai então dizendo, lá no versículo de número 13, quando ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. É interessante, irmãos, que Paulo fala sobre, lá no versículo de número 11, voltando um pouquinho ali, Paulo fala em revestivos. É interessante essa palavra revestivos, porque não se reveste, só se reveste algo que se veste por cima de algo que já está vestido, né? Aí se coloca um revestimento. E qual é a primeira vestimenta? A primeira vestimenta é da salvação. A gente está vestido com a veste de salvação. Deus glorioso, santo e poderoso. Mas agora é necessário se revestir com uma armadura de Deus, para proteger a veste de salvação. Os irmãos compreendem? Deus, glória a Deus, né? Quando nós fomos, né, regenerados, justificados e nascemos de novo, nós recebemos a veste da salvação, né? Trocada aquela veste suja, impura, para uma veste agora alva. Glória a Deus. E agora Paulo então fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Então essa armadura é a roupa que reveste, a roupa que guarda
essa veste de salvação, para que ela se mantenha, né, imaculada, ela se mantenha pura e ela se mantenha guardada, protegida. Então é muito importante nós buscarmos revestirmos, como disse Paulo, das armaduras de Deus. E ele então vai citando no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Paulo cita um dia mau, que ele não define qual seria esse dia, mas nós temos que ter o entendimento que é possível, existe a possibilidade. Paulo não estava querendo definir que existiria para todos, em todo momento, em algum momento, um dia mau, mas Paulo está dizendo que existe a possibilidade, existe a possibilidade de acontecer, de chegar esse dia mau. E quando ele chegar, o crente vai estar revestido com as armaduras de Deus. Quando esse dia chegar, o crente vai estar, como ele diz aqui no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É nele que nós temos que nos fortalecer, e nada mais, é no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aí Paulo cita, sobre um dia mau, para que quando ele chegar, não estou dizendo que ele vai chegar, não estou dizendo que vai chegar em algum momento, não. Paulo está dizendo apenas para a gente estar fortalecido, para que quando ele chegar nós vamos estar firmes, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos, ou alguém já viveu dias difíceis, muito trabalhosos, ou já, pelo testemunho de outra pessoa, já viu que tem dias que são como noite, né? São dias terríveis, dias difíceis. E se alguém não está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, quando esse dia chegar, existem até aqueles que questionam a grandeza e o poder de Deus. Mas é por isso que Paulo está dizendo para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau nós vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os irmãos compreendem a importância de nós estarmos revestidos de toda. Interessante que Paulo fala toda. Paulo não diz, revistam-se um pouco. Não, Paulo diz toda, né? Toda a intensidade, né? De verbo de intensidade, toda a armadura de Deus. Então é importante nós não negligenciarmos isso, né? Havendo feito tudo, ficar firmes. É interessante isso que Paulo ele cita várias vezes, né? Ou no mínimo umas 3 vezes a palavra firmes, porque eu entendo, irmãos, que esta não é uma batalha que a gente sai para ganhar. Alguém pode pensar, mas como assim? Eu vou explicar. Não é uma batalha que a gente sai para ganhar. E é interessante isso, e a palavra de Deus ela é tremenda, e ela nos dá todo o entendimento. Paulo diz que o importante é ficar firme. Aleluia. Paulo diz aqui que é para ganhar. É o Shaddai Santo. Paulo não diz que é para ganhar. Não diz, revestivos de toda a armadura de Deus para serem vencedores. Não está escrito. Interessante isso. Para ganhar. Não. Porque não é uma batalha para sair para ganhar. É uma batalha para permanecer firme. Deus. Aleluia. Deus da glória. Custe o que nos custar, venha o que nos vier, permaneça firme. Não nos interessa, né, granjearmos vitórias. E nem contarmos derrotas. O interessante aqui é permanecer firme. Glória a Deus. Né? Permanecer firme. Eu ia deixar para mais para o final, mas eu vou adiantar para nós contextualizar o que eu estou dizendo.
Porque a nossa batalha, ela já foi vencida. Aleluia. Deus glorioso. Ela já Deus foi santo. ganha. Deus de misericórdia e Jesus graça. venceu ela na Deus. cruz, com seu sangue derramado. Então, não é uma batalha para a gente sair para vencer. Irmãos, entendem? É uma batalha para permanecer firme, para continuar firme até o final. Por isso que Paulo ele vai citar várias vezes. Havendo feito tudo, se revestiu, está na presença de Deus, está servindo a Deus, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Glória a Deus. Deus Que Paulo diz assim, ó, revestido no versículo 13, mas acompanha comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Né? Observe que Paulo não está definindo que vai existir. Há a possibilidade que ele exista. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Versículo 14. Estais, pois, firmes, de novo, porque essa é a importância, essa é a necessidade. Estais, pois, firmes. Aí Paulo começa a listar, fazer a lista das armaduras. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Cingindo os lombos com a verdade. E o que seria cingir os lombos com a verdade? Irmãos, uma arma poderosa que o crente possui, que o cristão pode ter, é o testemunho. É o testemunho. A Bíblia nos diz que o nosso adversário, o inimigo, ele acusa, lá em Apocalipse diz que ele acusa de dia e de noite, o tempo todo. Isso quer dizer que não dá trégua. É 24 horas no dia. Ele é um acusador. Deus de misericórdia. Ele acusa, né, de dia e de noite, 24 horas o tempo todo, sem trégua. Aí alguém pode pensar que tem tempo para descansar ou para tirar uma folguinha, né? Não. É o tempo todo. E a armadura, que é cingir os lombos com a verdade, que Paulo está dizendo, Paulo se refere a testemunho, uma vida verdadeira, genuína, Deus glorioso. na presença de Deus. Deus santo. Irmãos, nada pode ir contra a verdade, porque ela sempre vai prevalecer, em qualquer momento, em qualquer tempo, ela vai sempre prevalecer. Agora, o que é falso, ele não tem durabilidade, ele não consegue se manter. Mas agora a verdade, ela se mantém. Então, o testemunho é uma arma poderosa, não esqueça disso. Não esqueça disso, que o testemunho é uma arma poderosa. E eu vou citar um exemplo. Alguém pode ser acusado de ter feito alguma coisa, mas se a pessoa sabe que ela não fez, né? Ela sabe, ela pode dormir com a consciência tranquila, né? Sem peso na consciência, porque ela sabe que ela não fez nada de errado. Glória a Deus. Isso é o crente quando ele dá um testemunho verdadeiro. É uma arma poderosa. Uma arma poderosa. Os irmãos a gente não sabe, não tem como mensurar o tamanho, né, o poder que tem essa arma. Ela é tão poderosa que ela ganha almas. Deus bendito. Ela ganha almas por quê? Porque as outras pessoas conseguem perceber aquilo que é verdadeiro. Elas conseguem ter discernimento. Então o crente que ele está revestido com essa armadura, que é o seu testemunho, que anda na verdade, ele vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Deus santo e Deus Glória glorioso. a Jesus. Deus de glória. É o Shaddai poderoso, Pai. E vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça. É semelhante à primeira armadura, né?
mas é o crente que anda na justiça, né? Que é a palavra de Deus, que é correta. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo, né, comparando a indumentária do soldado romano, e nos diz os estudiosos que esse calçado ele era confeccionado com pedaços de ossos ou pregos na sola do calçado. Era assim que era confeccionado esse calçado do soldado romano. E Paulo, comparando com um cristão, como um soldado de Cristo, ele está querendo dizer, porque quando o soldado ele ia lutar contra o seu adversário, e se ele fosse lutar num campo liso, escorregadio, esse calçado o manteria de pé. Ele ia lutar contra o seu adversário numa luta corporal, corpo a corpo, e a possibilidade dele se manter de pé com esse calçado confeccionado com pedaços de ossos e pregos, as chances dele eram maiores. E Paulo, então, comparando com o cristão, como soldado de Cristo, esse calçado na preparação do Evangelho, Paulo quer dizer de profundidade. Profundidade. Preparação do Evangelho é profundidade. É o crente que tem profundidade na palavra. Deus glorioso, Deus. Que tem profundidade na palavra. Ele é sólido, né? Ele tem profundidade. E esse crente pode vir as lutas, pode vir as batalhas, né? O inimigo se levantar e vai se manter de pé firme, porque ele tem profundidade. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ser tão fácil, tão simples, né, derrubá-lo, porque ele tem profundidade no Evangelho, na preparação do Evangelho. Por isso a importância de nós estarmos no culto de ensino, na escola bíblica dominical, nas escolas bíblicas, para nós nos prepararmos, né, na preparação do Evangelho, para nós irmos nos aprofundando, né, nos aprofundando cada vez mais, para nós nos mantermos de pé, né, firme. Glória a Deus. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Deus poderoso. Paulo faz a comparação da fé como escudo, e é interessante isso, irmãos, porque sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6. E ninguém avança sem fé. Você já viu alguém avançar sem fé? Não há possibilidade. Então o escudo da fé é aquilo que nos protege para nós avançarmos. Deus glorioso. E você vê que nesse campo se avança com muita dificuldade. Por quê? Porque em todo tempo, em todo momento, o adversário, o inimigo, lança dardos inflamados. Dardos inflamados o tempo todo. E nós, por experiência, né, por testemunho, nós sabemos o quanto é difícil avançar. Mas nós precisamos tomar o escudo da fé para continuarmos avançando. Para continuarmos avançando. Deus, glória a Deus. Então, né, toma o escudo e vai, né, o escudo da fé. Glória a Deus. Eu estou apressando aqui por causa do nosso horário, né? Tem que horário, pastor? Até 9h30. Então temos 40 minutos. 40 minutos. Eu achei que era perto das 9 um pouquinho. Então temos aí uma meia hora mais ou menos, né? Então os irmãos, observemos que o escudo, né, Paulo compara a fé como um escudo. A importância da nossa fé, ela se manter inabalável. Aleluia. Inabalável.
para nós avançarmos, né? Para nós avançarmos. Às vezes a gente observa assim que as coisas, né, não estão andando como nós gostaríamos, né? Então nós precisamos reforçar essa armadura de Deus na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, para nós termos avanço, para nós avançarmos, né, nesse campo, né, minado, nesse campo de batalha. Nós precisamos prosseguirmos, precisamos ir adiante. Glória a Deus. Então, o escudo da fé, com o qual podereis, e olha que Paulo fala, né, com o qual podereis apagar. Com a fé pode existir essa possibilidade, né, de nós termos sucesso, né? Nós temos sucesso, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Com a fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados, né? A gente pode obter essa vitória. Versículo 17 que diz assim: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. E aqui eu acho muito interessante, porque Paulo faz a comparação da salvação, né, com a indumentária, com capacete.